Pela produção desse mundo. Muito bem, né? Nós estamos então chegando para mais uma de nossas edições, né, dos Yoga Sutras de Patanjali, e hoje nós estamos na terceira sessão e nós vamos ao Sutra de número 47, tá? Então nós estamos ainda dentro das deliberações envolvendo, né, os entendimentos relacionados ao Panyaka Bhutas. Tá? Nós estamos sobre essas deliberações e nós vamos dando continuidade frente ao que nós vamos fazendo de exposição. Acho que cabe a pena destacar que este sutra de hoje, nas colocações de timing, elas são bem concisas, né? Bem curtas, traduzindo-se em 2 pequenos parágrafos que reduzem-se em uma terça parte, né, de uma folha de rosto de uma página. São detalhes bem de fácil entendimento, fácil expressão, mas porém que traz, né, observações muito profundas, assim como todas, né, as deliberações, assim como todas as exposições relacionadas aos sutras que nós vamos verificando e estudando. Então acho que vale a pena muito também destacar aqui que cada vez mais nós vamos avançando frente aos sutras que nós estamos aqui observando, tá? Nós estamos então avançando da casa desse limite, né, de 10 que faltava para concluir. Então nós estamos com menos de 10 já sutras para concluir a jornada dessa terceira sessão. Então nós estamos muito próximos de fazer a conclusão dessa etapa. Nós estamos muito próximos, né, de fazer esse fechamento sobre essa temática de profunda reflexão, profunda realidade e tudo que ele traz aqui de ensinamento e tudo que ele traz de entendimento também, tá? Nós estamos ainda dentro dessa temática, né, dos Panyaka Bhutas, tá? E é muito interessante entender e ter, né, uma compreensão de tudo isso. E diversas reflexões nos fazem mergulhar em entendimento, diversas reflexões nos fazem, né, assim, como é que eu posso aprofundar-me, nos fazem ter maior amplitude da dimensão, né, do fator que nós estamos deliberando. Quando nós começamos, né, quando a gente dá início, a gente dá start, para começar a entender, né, tudo isso, sobressai dentro de nós um entendimento que é extraído dessas questões, que nos trazem, né, uma amplitude muito maior do que estes pontos representam. E eu acho que é muito interessante a gente refletir sobre tudo isso, né? Nós estamos falando sobre os Bhutas, nós estamos falando sobre, né, todos os elementos em suas expressões. Nós estamos falando do gás, né, nós estamos falando da luz, nós estamos falando, né, da terra, né, de terra. Nós estamos falando de elementais de água, né? Nós estamos falando de todos esses pontos, né? Nós estamos mergulhando nesses pontos. E isso cabe de uma reflexão, de ver que toda a interação cognoscente, cognoscível, a interação espírito-matéria, ela se dá com o diálogo, né? E se dá
pela expressão desses búteres, né? Desses elementos. Então, nós estamos aqui, nesse exato momento, sentados aqui dentro de nosso espaço, e a gente nem tem sequer a dimensão da ação que esses elementos estão fazendo sobre Chitá, né? Como que esses elementos que agora estão aqui, eles estão trazendo pressões, eles estão conversando, eles estão, vamos dizer assim, manifestando e fazendo com que Chitá os observe. Tá? Vocês já pararam para tentar fazer isso, para tentar buscar entender tudo isso? E mais, né? A gente está sujeito à pressão desses elementos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não consigo permanecer flutuando no espaço, né? Não consigo permanecer. Por quê? Porque o desejo pode haver, mas há a lei que me sujeita ao desejo não ser realizado, né? Eu posso estar aqui e querer na minha mente, né? Eu quero um fogo aqui, quero fogo aqui. Fogo não acontece, né? O meu querer pode ser fraco também, mas o meu querer não, né? Eu não domino, eu não tenho o querer de verdade muito mais forte do que a relação de búteres sobre mim. Então, ou seja, nós estamos sujeitos aos búteres, né? Os elementos, eles nos tensionam, os elementos nos aprisionam, os elementos nos trazem condicionamentos em Chitá, né? E os elementos, eles ditam os meus caminhos e ditam as minhas regras, né? Os elementos. A gente vê que os avanços científicos, as dificuldades do homem neste envolvimento da matéria, esbarra na própria pressão dos elementos sobre a matéria, né? Traz um esbarramento muito forte. A exemplo, né, hoje eu vou usar um exemplo muito característico, o homem, né, querendo fazer que um foguete ultrapasse as barreiras da nossa estratosfera, da atmosfera, para poder romper e chegar ao teu espaço. Você observa a luta que se tem contra os elementos, né? A luta que se tem para que se consiga utilizar o potencial dos elementos, o que se conhece como elementos, para que se possa, né, nós fazer esse desejo se concretizar em positividade, né? A exemplo da pressão, da quantidade de elementos que tem que estar ali, da quantidade de esforços que tem que se congruir para tudo isso, né, dos anos que se perderam para poder romper, tudo isso por uma pressão contrária que é exercida pelos búteres, né? Tudo isso na conversão contrária. Paramos para analisar hoje, né, sobre a questão da luz, né? A luz, em uma expressão muito materialista, ela é fundamental, né? É fundamental para capacitar os olhos a ter a percepção tímida, polida, ilusória, mas uma percepção dos elementos dispostos, né, dos objetos, melhor dizendo, os objetos dispostos frente à natureza, né? Agora paramos para analisar, será que realmente a luz, né, que está aqui me dá a dimensão total dos objetos que tem ali, né? Será que realmente me dá? Será que nessa interatividade ela está entregando o todo? E se não houvesse luz, o que aconteceria com as minhas potencialidades, né? Se não houvesse a luz, né? Como que eu definiria os objetos? Como haveria essa interatividade? Eu teria exercido em mim essa faculdade? Vamos supor que a faculdade, né, estaria desenvolvida no corpo humano e não houvesse luz. Como é que eu iria fazer, né? Como é que nós iríamos fazer dentro desse nosso ambiente? Como é que nós iríamos ver e perceber as coisas? Eu estou tentando buscar exemplificações, elementos para poder passar o conceito que encontra-se, né, na observação que a gente vai fazer, tentar conduzi-los hoje, né? Paramos para poder entender hoje a água, né? A água, ela é muito e tão fundamental ao homem. Mas observou a pressão que existe sobre este elemento em sua expressão, né, em sua expressão mais líquida, o que ele traz a nós, né? O que a água nos traz?
né? O que me embarrera, o que me falta penetrar. Ela está, né, de certa forma, apresentando-se, mas ela traz também os seus fatores limitantes para mim, né? Limitações, ela me impõe limitações, né? Ela comprime Chitta. A gente pode dizer assim, a grosso modo, que é o peso da matéria sobre o Chitta, né? Traz todos os pesos sobre todos nós e nos aperta, comprime, né? Nos limita, nos tolhe, né? Nos traz limitações que faz com que nós vamos avançando gradativamente contra o tempo, né? A gente vê, exemplo, o ar, né? O ar nos limita, porque nós somos dependentes de ter, né, o ar, né? Nós temos que ter, eu até vou me apoiar-me aqui, Vayu, né? Nós somos muito necessários a ter Vayu. E observa que, ao mesmo tempo, nós estamos sujeitos a Vayu. Olha a pressão que exerce sobre nós, Vayu, sobre o corpo físico, né? Sobre Chitta, Vayu. Vayu está para Chitta, Chitta está para Vayu, né? Mas Chitta está nas limitâncias da pressão que exerce Vayu sobre Chitta. Então é isso que nós vamos fazer, nós temos que romper essas camadas, né? Nós temos que ver que os nossos postos avançados, né, que são os nossos sentidos, eles encontram-se, né, sujeitos às vicissitudes, né, o que pode realmente, os bhutas, né, esses elementos, né, passar aos indras. Né. Eu não sei se eu consegui trazer um pensamento profundo sobre tudo isso, e eu não sei que você conseguiu meditar e trazer uma reflexão sobre essa questão, né, que envolve tanto Vayu, tanto os Bhutas quanto os Indras, né, e tudo isso pressionando contra Chitta. Vamos imaginar, né, a luz Tejas, né? Vamos imaginar a luz Tejas, que significa energia, significa o fogo, que significa tudo, na sua expressão, como nós estamos vendo quando a gente faz uma fogueira. Né? A gente faz uma fogueira, está ali o fogo crepitante, nós estamos vendo as labaredas, né? Nós estamos vendo, e observe que ele está jogando, né? Ele está se apresentando-se, ele está atingindo Chitta. Chitta faz através dos indras, dos elementos, as observações, me traz a leitura, eu estou ali ouvindo em sua expressão, mesmo não entendendo o que está por trás de tudo aquilo, eu estou vendo aquelas labaredas que justificam seu fogo, se a energia, mas eu não consigo ir mais além, né? E se eu botar a mão eu me queimo. Então tem limitâncias, né? Ele me traz limitações, né? Ele me traz situações, né, que me fazem ainda estar, de certa forma, limitado, né? Limitado, preso a tudo isso. Né? Eu não sei se eu consegui expressar-me desse jeito. Eu quero tentar explicar que existe, né, ao nosso lado, Bhutas, esses elementos que eles estão para Chitta. Chitta, a interatividade em que se dá, Chitta, a matéria, né, Chitta com Paktri, matéria, existe por causa, né, dos elementos, e nós estamos sujeitos ao que os elementos querem nos revelar, nós estamos sujeitos às barreiras dos elementos, nós estamos ditados pelas limitações impostas pelos próprios elementos, nós estamos como seres humanos, né, a um nível que nós chegamos pela luta, pelo duelo, pelo desvendar questões desses elementos. E muitos vamos precisar avançar, né? Acho que muitos vamos precisar avançar. Outro detalhe que acho que também é interessante para esta reflexão envolvendo os Bhutas, a gente tem um estudo muito aprofundado quanto à água, né? Vocês já viram que a gente tem um estudo aprofundado, a gente entende os estados físicos da água, né? A água é líquida, a água ela é sólida, a água vira seu estado gasoso, e agora entende-se que a água também passa por um processo energético, né? Um processo de liquefação, vamos dizer assim, um momento em que ela está energética. E nós estamos vendo que não é somente a água que passa por tudo isso. Ainda vamos avançar para entender que não é somente a água. Eu vou pegar o exemplo aqui, eu vou pegar o exemplo de Prithvi, né? Vou pegar o exemplo de terra para vocês verem, eu vou pegar esse exemplo para nós olharmos, né?
Vocês param para analisar hoje a Terra, né? Quando ela está no magma, na lava, é água, é aquoso, né? E ali está, ela está numa energia, ela está com a sua energia, ela está ali para se condensar, para se solidificar, ela está ali, né? Nós estamos vendo hoje dispostos, né, no ar, né, no próprio ar, né, quantos elementos, quanto que não está implícito no ar, de forma, né, mais gasosa, né? A gente vê compostos, né, que são fragmentados, que ficam dispostos no ar. Pega a madeira e você, que é o carbono, né, e libera as moléculas de carbono que aqui estão. As moléculas de carbono, elas saem do estado sólido e ficam no estado gasoso, dispostas no ar. Elas mudam também os seus estados, né? Aqui ela está no estado sólido, solidificado, e ela passa, né, por um processo no qual nós vamos estar alicerciados com a energia, nós vamos fazer liberar a energia, e ela vai mudando os seus estados, né? Mudam os seus estados, se dispersam, né? Estão envolvidos na natureza e depois novamente se solidificam, né, em terra, na terra se solidificam novamente, dando para nós a natureza, né, o formato vegetal. Então nós temos também, claro que você tem que trabalhar muito bem isso na tua mente, tá? Se nós levarmos ao pé da letra, é confuso de entender, mas quando nós meditamos, nós passamos a entender, né, mesmo ainda não tendo constatações científicas, mesmo ainda a ciência não ter mergulhado sobre esse entendimento, a gente vê que é isso que nos revela, né? Nós entendemos que as revelações, elas se dão neste sentido. Um outro ponto, acho que é bem interessante de refletirmos, né? De nós vermos essas reflexões, é que quando nós temos um estado, né, um determinado elemento em um estado, não existe o desaparecer desse elemento. Esse elemento ele tem que se converter em um outro elemento, né? Ele tem que fazer essa conversão. Não existe algo se converter, algo virar em nada. Isso aqui pegou e virou em nada. Não, ele tem que ter uma conversão para uma outra coisa. Ele se converte de um algo para um outro algo. Então, quando nós formos analisar hoje, né, nós sabemos que primeiramente veio o ar. Primeiramente, o primeiro elemento que surgiu foi o ar, os gases. Depois os gases incandesceram, ficaram luminosos na concepção da criação, né? Primeiramente, Deus cria-se todas essas questões do ar, aí o ar aqueceu, virou energético, veio energia, fez-se a luz, mas teve o ar. Então a gente está vendo que aqueles elementos, né, aqueles elementos primitivos, eles foram convergindo em outros elementos e virando bases para que pudéssemos alicerciar um novo plano, dar alicerce a um novo plano dentro da cadeia evolutiva, né? Então, pegando tudo isso, a mesma coisa a madeira. Eu gosto muito de usar esse exemplo da madeira, que eu acho que é um exemplo bastante prático. Se nós pegarmos aqui madeira, né, e eu tocar fogo nessa madeira, essa madeira não deixou de existir. Ela só não está mais sólida. E ela converteu, né, fez uma conversão das disposições que ela está, dos elementos que ela está, do ponto que ela está. Ela apenas converteu-se em outros elementos, né? Ela pode ter saído de um estado e converteu-se para outro estado, mas ela não estando mais agrupada, não estando mais aglutinada, seus elementos estão dispostos dentro do todo material, né? Eles continuam, então, dispostos, né, e dispersos e desprendidos, e continuam-se no ar. Eles só não estão mais aglutinados. Então, quando nós falamos sobre desmatamento, a gente fala sobre fogueiras, o fogo, a energia, nós estamos agindo muito forte, né, nessas questões da natureza, mas ao mesmo tempo nós estamos pegando elementos que estão ali condensados, né, nós estamos pegando ali, estamos fazendo com que eles se liberem, se desprendam dessa posição condensada e se dispersem, se liberem. E eles vão para outros locais para poder aguardar novamente um determinado período para que possam novamente entrar nesse outro estado, né? O planeta Terra, segundo os cientistas, se vocês forem analisar pela pesquisa própria da ciência, o que eles apontam? É que a Terra era energia pura,
era uma caldeira, era a vapores, era gás, mas que depois foi esfriando, foi esfriando-se, principalmente quando vem o elemento água, né? Vai tendo esfriando. E mais uma, é muito interessante ver, quando a gente pega a energia e vê a energia líquida, a exemplo da lava, nós estamos vendo que esse líquido se dá pela água. Então ele está em formato, né? Tem água em tejas, né? Nós estamos vendo então um princípio muito forte do elemento água em tejas, que está ali, né? É energia líquida, liquefeita. É a mesma coisa sobre os estados, né, da própria água. A água chega em um período em que ainda está em um estado energético. Ela entra, então, a água em tejas, ela entra naquele período. Então, todos os elementos, eles entram nessa mesma formatação do outro elemento, né? E nós podemos dizer para vocês sobre a questão de Vayu. A água, se você soltar os seus elementos, o hidrogênio e o oxigênio, Vayu. Nós temos o Vayu, então, na base dela também o ar, né? É a Vayu. E se nós liberarmos ela, a atmosfera, seu estado gasoso, ela entra também em Vayu. Mas a água continua lá, a água está lá, está em Vayu. Então, o que a gente quer fazer com esse passeio, né? Esse giro, essa, por assim dizer, viagem nesse sentido? É mostrar para vocês que os elementos, né, os elementos muito estudados em químicas, os químicos, né, estudam muito. Antigamente eram os alquimistas, né, que faziam esse tipo de estudo, faziam essas observações. Eles começaram a extrair esses conhecimentos, começaram a extrair estas potencialidades, e a gente observa que na extração destas potencialidades, desses conhecimentos, né, nós começamos a entender, nós começamos a ver, nós começamos a observar o quanto isso influencia Chitta, né? Então o Chitta atualiza-se do ambiente que está, percebe o ambiente que está, situa-se do ambiente que está, conversa com a Paktri, né? Chitta e Paktri fazendo esse diálogo, nós conversando com Paktri, pelas manifestações que se dá através dos Bhutas, sobre a expressão dos Indras. É isso que nós estamos observando. E nós estamos olhando que nós estamos sujeitos às intempéries, aos impactos, à pressão, nós estamos sujeitos a tudo que aqui em nossa volta Paktri, né, Paktri nos exerce sobre nós. Exemplo, o nosso querer, o nosso desejo, por mais fraco que seja, está limitado à Paktri, né, à matéria que nos rodeia. Então, quando você começa a fazer uma meditação reflexiva, permite-se mergulhar nesses contextos, você começa a extrair verdades, você começa a mergulhar frente às verdades. Então, a partir do momento, né, a partir desse momento que você começa a entrar em uma meditação profunda, a partir do momento que você começa, né, a atingir Samadhi, você está começando, então, nesse exato momento, fazer com que Chitta rompa essas barreiras e comece a mergulhar mais profundamente. Tanto que nós saímos do ponto, né, de um ponto do entendimento humano, de nível humano, e começamos a desdobrar em Paktri, né, que seria um desdobramento dentro de todos nós, porque Chitta também, né, tem ainda essa expressão com a própria matéria em nós, né? Nós começamos a desdobrar, e a consciência que há em nós, o eu superior, né, ele começa a deslindar a descobrir, desvendar, seria a palavra muito interessante de se usar aqui, a desvendar, a receber, a ter dentro de si as informações. Então ele se assenhora, né? Chitta começa a contactar com tudo isso, as coisas começam a ser reveladas, as potências do eu maior começam a aparecer, começam aos desdobramentos e começam a senhoramento. Então, a partir desse momento, a gente passa a ter domínio amplo, né? Um domínio amplo, um domínio certeiro, a gente passa a ter domínio sobre estas relações com os fenômenos da natureza.
né? Quando a gente olha aqui que perfura a terra, fica leve igual o algodão, passa por dentro da água, mergulha, não se afoga. A gente para ver, passa por dentro do fogo, o fogo já não tem mais efeito sobre ele, os elementos já não impõem obstáculos a todos eles. Isso nos traz muitas vezes um certo absurdismo, né? Nos traz uma sensação de que tudo isso não passa de absurdismo, né? Isso são coisas absurdas, são coisas que não acontecem. Mas quando você realmente vê um yogi, né, entende como é o caminho do yoga, romper esses laços aprisionantes e ilusórios nos capacita a ter domínio e poder, e nós não mais ficamos sujeitos a eles, né? Eles começam a se sujeitar ao indivíduo, né? Se sujeitar ao yogi. Mas quando a gente fala se sujeitar ao yogi, não significa que o yogi terá autoridade suprema sobre eles. Não é esse fator. O yogi não poderá, em nenhum momento, fazer o que bem entender, agir da forma que bem entender, fazer com que seja ao seu bel prazer. Não é assim. Ele simplesmente está interconectado, interligado com a máximos conhecimentos e expressões, e ele está extraindo dali, desse máximo conhecimento e expressão, ele extrai o máximo. Ele faz o extrativismo do potencial máximo que tudo isso oferece, né? Ele vai desdobrando-se internamente em si e vai descobrindo-se as coisas externas, porque ele vai mergulhando em si, é como se mergulhasse na matéria, e vai até a mente divina, vai até a consciência posteriormente divina, e aí, nesse entrelaçamento com essa consciência, absorve todos o entendimento, né? É o entendimento, passa a fundir-se com esse entendimento e extrai, né, toda a potencialidade que há em si. E essa potencialidade se reverte em máxima expressão. Então é por isso que se expressa, né? É isso que faz com que haja a sua máxima expressão. E claro também que a partir desse momento não existe mais, né? Ocorre sim esta interação, né, ainda dos bhutas com os indras, com os elementos, mas ele não está mais sujeito a isso, né? Ocorre, mas ele não é mais sujeito a isso. Apenas uma faculdade, já lemos aqui, né, passa a imperar, e esta faculdade traz para ele leituras incomensuráveis, né? Está aqui, faz leituras de objetos, situações do outro lado do mundo, a audição superfísica, o olho passa a ver, o ouvido passa a enxergar, né? O olfato passa a ver, o olho passa a ter olfato, começa a ver cores, as cores dos sons, começa a ver tudo outra coisa, tudo em uma só faculdade, né? Buddhi desenvolvida ao nível, né? A intuição desenvolvida ao nível supremo, ao nível divino, né? E agora tudo isso se converge para o que nós vamos ver, né? Tudo isso se converge para esta compreensão, beleza, força, solidez adamantina que constitui a perfeição do corpo. Tudo isso se converte então para uma conversão em si, né? Tudo isso se transpassa, tudo isso se perfaz, tudo isso se conduz nesta perfeição divina. Vocês analisam isso? Vocês conseguem fazer um entendimento sobre tudo isso? É isso que o Sutra 47 da terceira sessão quer falar. Ele quer falar sobre beleza, ele quer falar sobre compleição excelente, ele quer falar sobre força, né? Ele quer falar sobre solidez adamantina, ele que constitui, né, tudo isso as perfeições do corpo. Aí é fácil de entender. Até mesmo, né, o sutra anterior que fala, né, dos 8 poderes do adepto, a gente para de entender o que significa, a gente para e compreende agora os 8 poderes do adepto, né? Nos traz mais entendimento, mais profundidade, mais assertividade para entender. A gente vê que esse yogi não está mais sujeito, né? E mais uma, né? Não está mais tateando no sentido de buscar entender o que o cerca.
Ele tem plena consciência, plena convicção do que o cerca, pleno entendimento do que o cerca, entendendo todas as suas leis. Ele passa também, além de entender suas leis, ele tem domínio amplo sobre essas leis, utiliza dessas leis, manipula essas leis, age com essas leis, ele tem interatividade juntamente com essas leis. E ainda, tem ainda a revelação, as revelações mais profundas, as revelações mais aprofundadas do que realmente a nossa mente rasa, a mente concreta pode chegar. O nível de abstralidade é tão grande, que quando conversa-se com estes sábios, é difícil conseguir entender na primeira. Por isso que as analogias são tão necessárias, Por isso que fazer coisas análogas, utilizar de todos os conhecimentos para que possa trazer informações, é a única coisa, talvez, que poderá fazer com que nós aqui tenhamos um tateamento sobre isso, com que nós estejamos aqui tateando essas coisas para poder mergulhar um pouco mais, Para entender, mergulhar, para tentar observar, para tentar entender um pouco mais. Então, quando a gente lê um desses livros, no qual esses mestres querem buscar compostos e elementos dispostos na nossa ambientação física, eles querem buscar esses elementos para poder traduzir, para poder trazer até a nós o conhecimento. Essas leituras são cheias de poesias, são cheias de agradecimentos, um tom e um colorido todo especial, um aprofundamento assim de verdade, nas formações de conteúdos e palavras, para poder extrair riquezas de fatos e te passar. A exemplo, uma coisa que se chama muita atenção, há um livro, que pertence ao livro de João, que é chamado livro de Revelação. O João foi um dos apóstolos, um dos evangelistas, e ele é colocado na ilha de Patmos, é abandonado nessa ilha, e depois de determinado momento se volta-se a essa ilha, e quando retorna a essa ilha, para ver o que tinha acontecido com ele, ele estava lá, ele estava vivo. As pessoas ficaram surpresas que ele ainda continuava vivo. E aí, eis que ele apresenta o livro das Revelações. Então, se você for ler o livro das Revelações, ele fala que foi levado ao céu, ele cita que foi, anjos vieram, pegaram pela minha mão, levaram-me até o céu, conduziram-me para que eu fosse as verdades, eu cheguei perto do trono. E aí ele começa a fazer um monte de simbolismos, um monte de citações, de comparações, começa a envolver um monte de animais, um monte de situações para tentar fazer a descrição de tudo que ele recebera de notícias e informações, Ele tenta usar elementos, expressões, palavras para poder fazer um entendimento e trazer o arranjo daqueles conhecimentos que ele tinha em suas mãos. Então você para fazer uma análise. O que ocorre muitas vezes, fazendo uma analogia, não se aprofundando no que ele vem nos informar, não fazendo esse aprofundamento, mas fazendo uma analogia. Vocês pararam para ver o quanto é difícil descrever coisas quando nós estamos em estados mais elevados, em posições mais elevadas. Então a gente tem que fazer apoio, apoio em elementos, apoio em analogias, apoio em situações. Olha, é mais ou menos assim, é semelhante àquilo, parecia que eu vi aquilo, então eu ouvi desse sentido. Aí começa todo um movimento de expressão alegórica, para poder nos apresentar o que é. Começa tudo isso, todo um movimento de expressões que parecem alegorias, parecem coisas fantasiosas, O mais curioso de se ver nessas leituras, por mais que as pessoas tenham talvez dentro de si um entendimento sobre o livro de Revelação, esse livro chamado Revelação, se você pegar o livro de muitos outros autores pelo mundo, quando eles fazem dissertações, quando eles vão descrever coisas assim muito evoluídas,
parece que é as mesmas coisas, né? Parece que é do mesmo formato, assim, vedado, né? Um formato fechado, oculto, difícil de se entender. Quando você vai ler, né, a Petrovna Helena Blavatsky, quando você vai fazer a leitura, né, das suas obras, Isis, você vai fazer o Isis sem véu, né? Você vai fazer a leitura dessas obras, você vê assim, né, a dificuldade de extrair, ela tinha um domínio muito grande, um entendimento excepcional sobre o que ela dizia, ela conhecia de cabo a rabo, ela tinha domínio, não era fantasia, só que a forma para poder passar tudo isso é daquele formato. E que quem está desenvolvido para poder extrai, vai extrair o conhecimento de tudo aquilo, vai mergulhar naquelas verdades. E essas grandes pessoas, grandes mentes, né, grandes pessoas que pegaram essas leituras e conseguiram, né, esmiuçar um pouco a mais, trouxeram mais informações e se reverberaram numa literatura que está presente em todos nós. E esses manuscritos, esses livros, né, esse conhecimento oculto está presente e vívido para muitas pessoas querendo mergulhar, né, querendo fazer um mergulho. Mas agora voltando então, logo após esse girar, né, voltando aqui para o nosso tema, é muito interessante de ver, tá? O Sutra 48 fala assim, ó, domínio sobre os órgãos dos sentidos, sobre os indras, pela aplicação de Samyama ao seu poder de cognição, sua verdadeira natureza, seu senso de individualidade, sua total penetrabilidade e suas funções. A gente vai entender um pouco mais de tudo isso, porque aqui fala que quando nós passamos então a exercer, né, desdobramentos em nossos próprios elementos, em nossos próprios órgãos dos sentidos, nós temos então domínio sobre ele e o fator e o poder de cognição, internalizados. É mais uma, né? Nós estamos vendo agora externo, né, que também se dá no processo interno, mas depois o domínio internalizado dessa faculdade, dessa interatividade que se dá entre cognição com os elementos, pelo domínio dos indras. Nós vamos ver isso. O que é interessante de ver hoje? Quando fala aqui, terceira sessão, Sutra 47, quando fala beleza, né? Essa palavra beleza, não podemos associar ao modo chulo de beleza, né? Beleza viril, né? A beleza em relação àquele corpo... Aquele, né, talvez um corpo balhado, estruturado, força, não é isso, né? Esta é a beleza arquetipal do corpo físico. Esta é a beleza do que o arquétipo traduz ao corpo físico, né? É nós pegarmos o arquétipo do corpo, né, em sua beleza excelsa, em sua beleza pela criação, pelo Criador, sem as degenerescências de fatores que envolvem o karma, sem as degenerescências nos fatores da genética, sem nada, é a beleza pura, né? É o arquetipal, é a beleza arquétipa. Aqui fala assim, compleição excelente, né? Não há mais raquitição, dificuldade, não há mais moleza, não há mais nada disso. Há uma compleição, né? Uma compleição excelente. Força, todo tracionamento dedicado ao corpo em força, toda a força que pode ser exercida a este corpo, né? Quando fomos criados, Deus nos deu um limite de força. Vamos dizer assim, o limite de força do corpo humano é 100. É 100 exemplo, né? Então, nós vamos ter o 100 completo, não vamos ter dificuldade sobre isso. Tudo isso vem, né? Aqui fala assim, ó, solidez adamantina, né? Situamento, empoderamento, sem dúvida, sem nada, tudo que nós podemos imaginar, né? Constitui a perfeição do corpo. Então, esse instrumento, ele passa a ser instrumento preciso e poderoso para essas convergências, né? Vou dar um exemplo hoje, vou dar um mero exemplo. Eu não consigo subir muito escadas porque me dá uma falta de ar. Me falta muito ar, eu não consigo.
O que significa faltar muito ar, né? Significa que já não tem uma solidez adamantina, significa que já não tem, né, uma saúde perfeita, já não está um corpo em sua... tem demilitâncias, né? Tem algo que o limita, tem algo que o fragiliza, tem algo que o flagela, tem algo que o deixa, né, com dificuldades. Então nós queremos aqui fazer essa exposição que essas questões são vencidas, porque não há mais, né, a exemplo aqui, não há mais a matéria exercendo suas funções. Há uma cessação do karma, dessa interatividade. A matéria já não exerce mais pressão sobre nós. O pacta já não está mais exercendo. Então nós estamos libertos, né? Nós estamos livres de tudo isso e atingimos esses estados. Esses estados é só atingido. Então o equilíbrio, a perfeição, né? A perfeição entre os três gunas é atingido. Você está em equilíbrio, em perfeição. E tudo isso é manifestado, tudo isso é entregue, tudo isso é dado, né? Seria a palavra dada, vamos dizer assim, também não conquistado, mas é conseguido, é atingido, né? Essa expressão, esse ponto, essa conquista, essa graduação, ela é conquistada, né? Ela é conquistada e tudo que tem lá, esse equilíbrio perfeito é consolidado, é constituído e é entregue a essa pessoa, né? Então você tem a entrega desse equilíbrio perfeito, né? Que você, vamos dizer assim, entraria no estado de 0 quilômetros, né? O pessoal pode entender. Então, aquele estágio, quando a gente faz um vencimento sobre tudo isso, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura, é muito simples a leitura, né? E depois que nós fazermos a leitura, absorvendo o que a leitura vai nos trazer, né, desses dois pequenos parágrafos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas e meia. Né? Então, fazendo a leitura dessas 10 linhas e meia e fazendo extraindo o conhecimento que essas 10 linhas e meias querem nos trazer, nós vamos aproveitando daí, né, tudo isso para poder fazer depois um fechamento e um esboço sobre tudo isso. Nós estamos chegando tecnicamente já, né, aos 15 minutos e aí a gente faz, né, um mergulho e já vem trazendo mais conteúdo sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Terceira sessão dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos então nessa terceira sessão em um mergulho, né, muito expressivo para que nós possamos, né, entender muito mais sobre Vibhuti-pada, os desdobramentos constituintes sobre os yogas, e agora no 40º Sutra nós vamos olhar então na transcrição que o português nos aponta. Nós vamos ver sobre beleza, compleição excelente, força, solidez adamantina que constitui a perfeição do corpo. Este sutra define a perfeição do corpo mencionada no anterior. O domínio dos bhutas conduzirá o corpo naturalmente a adquirir todas essas qualidades, porque elas dependem da ação dos bhutas. Qualquer pessoa que domine bhutas, os elementos, pode regular os processos que ocorrem no corpo. Além disso, quando são removidas as distorções causadas pelo karma acumulado, o corpo tende naturalmente a se conformar ao arquétipo da forma humana, que é primorosamente belo e possui os atributos antes mencionados. Não nos esqueçamos de que a fealdade e as imperfeições no corpo físicos que vemos ao nosso redor são resultados das desarmonias, das obstruções e dos karmas inerentes aos estágios primitivos da evolução.
Assim que são removidos, ao atingir-se a perfeição, o esplendor aprisionado irrompe, mesmo através do corpo físico, que é mais rude dos nossos veículos. Perfeito? Então nós temos aqui diversas coisas para observar, né? Eu vou pegar alguns elementos, vamos olhar primeiramente o karma acumulado. Então o karma cessa-se, né? O karma é amortizado, é torrado, acaba o karma. Não existe mais o karma, né? A ação do karma não há mais existência. Então todos os acondicionantes, todos os aprisionantes, todos os fatores que interligam, que conduzem, que nos levam, eles cessam-se. Não existem mais. Acaba-se tudo isso. Então vocês param para analisar, né? Dando ao este yogi, conferindo a ele a total poder sobre suas ações e total, né? A sua ação é precisa, a sua ação é assertiva, a sua ação não gera erros, não gera sementes, não gera karmas, né? Você para analisar tudo isso. Tenta mergulhar nesse entendimento. Um outro detalhe aqui, ó. Regular os processos que ocorrem no corpo. Perfeito? Para nós entendermos o regular esses processos que ocorrem no corpo, é muito interessante entender que nós, quando falamos do corpo, não somente o corpo físico, tá? Regular processos que ocorrem no corpo. Não estamos falando somente do corpo físico. Nós estamos falando de todos os corpos, todas as camadas do seu corpo. Nós estamos falando de tudo isso. Então você para analisar, nós estamos falando, né, do mental inferior, do mental superior. Olha o domínio, mental inferior, mental superior. Nós estamos falando também do corpo astral, nós estamos falando também do corpo vital, né, e o corpo físico. Então há um domínio sobre todos eles, né? Ele passa, né, a ter domínio sobre todos eles. Ele passa a ser senhor de todos eles. Você para analisar. Na realidade, o domínio sobre o corpo físico, né, não somente a sua atuação no físico, mas se dá pela regulagem desses corpos que atua e traz as alterações no corpo físico. Então você para analisar, né, dando a ele todo esse suporte, dando a ele todo este conhecimento, né? Não seria conhecimento do conhecer, do sentido de estar ciente. Não, é fusão, né? É um conhecimento fusionado. Não há necessidade de virar páginas para se entender, fazer exaustivas leituras, assim como nós fizemos, para poder extrair o conceito. Não, é fundir-se com esse conhecimento. Esse conhecimento passa a integralizar, a fazer parte, né? E domínio sobre ele é muito natural. É um domínio exercido com extrema naturalidade, né? Faz um exemplo, uma observação, né? Pega o seu corpo vital, direciona as energias, conduz as energias, cadencia energias, leva energias às pernas do corpo físico, faz as pernas do corpo físico fazendo proezas, puxa energia para um determinado lado, puxa energia para cá, leva energia não sei para onde, faz todas as proezas que reverberam, né? Como o sutra anterior de atrás, o sutra o 46, o anterior fala, né, sobre tudo isso. Então tu analisa, né, traz toda a energia, potencializa toda a energia na mão e utiliza toda a força de aperto de mão, exemplo, né, dando alguns exemplos para nós poder tentar mergulhar nisso tudo, fazer umas conjecturações sobre tudo isso, né? Então você para fazer uma observação de quantas coisas decorrem. Então tudo isso faz, né, que haja então a tal da beleza. Como é que não vai haver beleza nisso, né? Como é que não vai haver, não vai ser belo a forma dessas expressões? Como não vai ser lindo, não vai ser prazeroso, não vai ser excelsior, né? Não vai ser uma coisa excelsior de se ver nesse sentido,
né? Vocês parem então para fazer essas observações. Como é que não vai ter então essa tal de compleição excelente, essa excelência em todas as suas atividades, em todas as seu modo de agir? Como é que não vai haver excelência, né, nesse estado desse corpo físico? Um corpo físico que não está dotado de doenças, que não está de impurezas, que não carrega dentro de si, né, e se depura delas, porque alivia, torna seus karmas, elimina suas questões kármicas, joga tudo fora, né, essas questões, e para analisar então assim, ó, essa compleição, né, de um corpo que não há o domínio, que sobrepuja as ações, né, as ações dos próprios búteis, dos próprios elementos, né, o fogo gástrico trabalhando, a pulsação de um coração poderosa, né, o sangue circulando, levando oxigenação, células, né, sendo potencializadas, eliminadas, tudo ao comando, né? Ele ganha um comando também sobre tudo isso, essas questões. Exército trabalha nos mecanismos, mexe nas funções, delibera sobre essas funções, faz todo um processo, né, potencializa processos que nós vamos descobrir, não sei daqui a quanto tempo talvez, né, há quanto tempo será tudo isso descoberto. Então deixa, né, um poder muito grande para que, alicerciado a tudo isso, nós possamos estar mergulhando e entendendo, né, sobre essas funções dos poderes do adepto, né. Passa aí, exemplo, né, passa na água. A água não tem mais os efeitos que tem sobre ele, né? Extrai o oxigênio da água, extrai energia da água, extrai luz da água, extrai tudo que pode fazer dali daquela água, né? Não tem mais isso. Né? Exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos conjecturando aqui, né? Mas é exemplo assim, bebe um copo da água, aquele copo da água chega, transforma em energia, em alimento, em processamento, extrai toda a energia que pode ser extraída de tudo aquilo e absorve esses conhecimentos. Então a gente começa a fazer, né, observações, a gente começa a fazer mergulhos, a gente começa a ver, né, a gente começa a estar conectado, a gente começa a se ligar nessas questões. Nós começamos a ver, né, e tentar mensurar o tamanho de tudo isso, né? O tamanho que essas coisas começam a ver, na condução da energia, né? Começa a conduzir, como eu já estava falando, as energias, domínio sublime sobre todas as suas ações, né? Já não, o externo já não lhe arrasta, né? Não há arraste sobre as emoções. Hoje a gente vê, né, todas as sensações externas, todas as coisas que ocorrem, que nos arrastam, nos conduzem, nos levam para tudo isso. Então tem uma série, né, de situações que se desenvolvem sobre tudo isso, né? Nós estamos chegando ali tecnicamente a 5 minutos finais, então a gente vai dar um tempo para dar uma esmiuçada sobre tudo mais. E eu acho que é algo que fique muito de pronto conhecimento, que não é somente no corpo físico, mas não extrai o corpo físico. O que é não é extrair o corpo físico? O corpo físico, ele também opera, né? Ele também nós temos operação sobre o nosso corpo físico, né? Nós mandamos através da vontade sobre as ações do corpo físico. Nós mandamos, né, sobre essas ações, sobre essas operações, né, do corpo físico, em sentido de exercer vontade sobre. Mas imagine, nós temos poder sobre batimentos cardíacos, né, dominar esse lado, né, energético, fazer os chakras todos trabalhar, né, na harmonia, no seu máximo potencial, no seu máximo expressão, né, de força, né, nós fazermos toda essa potencialidade, né, ser exercida, toda essa gama de poder, né, ser exercida. Então tudo isso
tudo isso a gente consegue, né? Todos esses fatores, todas essas questões, a gente consegue, né, fazer com que tudo isso seja extraído em seu máximo fulgor. Então você para fazer uma análise sobre tudo isso, né? Tudo isso a gente consegue extrair sobre essa máxima, né? Essa máxima. Então vocês parem para armazenar esses conhecimentos, para poder mergulhar nesses conhecimentos, se apropriar de tudo o que esse conhecimento fala. Nas suas meditações, tentem extrair mais profundidade sobre tudo isso. Tentem entender, né, fazer tudo isso. Tentem extrair o substrato, o extrato que está envolvido em tudo isso, né? Tentem, assim, fazer um mergulho profundo, né? E pegar de verdade o substrato que está envolvido nisso, né? Sabe, quando a gente faz a gente começa a tirar aqueles conceitos, faz assim, meu Deus, é isso mesmo, é verdade, eu preciso contar para todo mundo, sabe? Tenta buscar tudo isso que vocês vão extrair muito mais conhecimentos do que aqui eu expus, ou se é que expus alguma coisa relacionada a algum conhecimento, mas tentem fazer esse mergulho, né? Tentem fazer essas observações, tentem fazer essas verificações e vocês vão extrair mais coisas do que ali eu realmente mencionei dentro desses sutras, tá? Nós vamos agora, então, destacando para vocês, e daqui posteriormente nós vamos ao Sutra de número 48, né? Depois nós vamos ao Sutra de número 49, o Sutra 50, o Sutra 51. O Sutra 51 ele é incrível, né? Ele vai dizer sobre desapego até mesmo dos Siddhis, para o mergulho em Kaivalya, né? Depois nós vamos entrar no 52, 53, 54, 55 e 56 e aí vamos encerrar. Aí encerraremos essa terceira sessão. Então nos falta aí, eu concluo hoje o 47, né? Vamos pegar 48. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sutras. Tá? Então nós estamos aí a 9 sutras do encerramento da terceira sessão e claro também de um passo muito forte, consolidado para que nós possamos estar concluindo o nosso acordo, né? Não é acordo, gente, fica feio dizer isso, mas a missão que foi empregada, né? Essa missão toda que foi empregada. Então eu quero agradecer a todos que acompanharam esses desdobramentos, quero agradecer a todos que estiveram junto com a gente. Meu muito obrigado, né, a todos pelas companhias de sempre. E a gente sabe as pessoas que vão ser atingidas com esses materiais, a gente sabe o momento certo disso aqui se reverberar, se propagar e de servir de anteparo, de amparo, uma pedra de apoio, né, para que as pessoas aqui encontrem descanso e guarita, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês e até o nosso próximo encontro, então, né? A todos, namastê. Descendo, vai por isso. Purvesvaha, Tetsavitur Veditiam, Benigodisai Demai, Om Purvesvaha, Tetsavitur Veditiam, Benigodisai Demai.